Raabe foi uma meretriz que vivia na cidade de Jericó quando Israel invadiu Canaã. Raabe é sempre muito lembrada entre os cristãos, justamente por causa de sua curiosa história, narrada principalmente no livro de Josué, mas também citada em outras partes da Bíblia. Em hebraico, o nome Raabe provavelmente tem ligação com uma raiz que significa largo. E à luz do texto bíblico do livro de Josué, entre os capítulos 2 e 6, nós lemos que Raabe hospedou em sua casa, que ficava sobre os muros de Jericó, 2 espias enviados por Josué. Aqueles espias foram enviados a Jericó com a intenção de sondarem a terra. Mas de alguma forma, a notícia de que espias dos filhos de Israel estavam na cidade acabou chegando ao rei. E o rei então exigiu que os espias fossem levados a ele. Isso fez com que Raabe escondesse os 2 homens sob as canas de linho que estavam secando no eirado, e desse aos mensageiros do rei uma pista falsa sobre o paradeiro dos espias, fazendo com que eles partissem rumo aos vales do Jordão na tentativa de capturá-los. E após ter despistado os guardas do rei, Raabe subiu no telhado para conversar com os espias. E foi ali que Raabe fez sua confissão de fé no Deus dos Hebreus. Ela tinha conhecimento das grandes maravilhas que Deus havia feito em prol de Israel, como a libertação do Egito, a travessia do Mar Vermelho e a vitória sobre os 2 reis amorreus, Sion e Og, que estavam a leste do Jordão. Raabe também revelou que sabia que o Senhor havia dado aquela terra aos filhos de Israel, e ainda falou sobre o grande pavor que havia tomado o coração daquele povo que tinha conhecimento de que o Deus de Israel é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E então Raabe fez uma súplica a favor de sua vida e da vida de seus familiares. E os espias concordaram com o pedido de Raabe e combinaram que um cordão de fio escarlate pendurado em sua janela seria usado para sinalizar a sua casa, fazendo com que todos de sua família que estivessem no interior de sua casa fossem poupados. Em seguida, Raabe desceu os espias pela janela de sua casa, que ficava no alto do muro e que dava para fora da cidade. A mesma janela que mais tarde seria colocada a corda escarlate. E Raabe também aconselhou os espias sobre o caminho que eles deveriam tomar. E depois, quando a cidade de Jericó finalmente foi tomada pelo exército de Israel liderado por Josué, somente Raabe e sua família tiveram suas vidas poupadas dentre todos os habitantes daquela cidade. Posteriormente, Raabe e os integrantes de sua família tornaram-se israelitas naturalizados, conforme nós lemos no livro de Josué, capítulo 6 e versículo 25, no qual o texto bíblico diz: Mas Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. E diante da história de Raabe, existe uma discussão entre os cristãos se ela teria sido mesmo uma prostituta. Essa discussão ocorre pelo fato de a expressão hebraica empregada no capítulo 2, versículo 1 do livro de Josué e traduzida pela frase casa de uma mulher prostituta, pode também apenas significar uma mulher que tem relacionamentos com homens, no sentido de tal mulher ser proprietária de uma hospedaria, de modo equivalente ao termo babilônico para isso. E tomando por base os registros do Código de Hammurabi, um texto oriundo da Mesopotâmia, com um conjunto de leis escritas, uma taverna ou hospedaria era um lugar a qual os visitantes podiam se hospedar, mas qualquer presença de criminosos tinha de ser reportada ao rei. Nesse sentido, a mulher encarregada pelo local não possuía uma condição imoral por hospedar homens como hóspedes. Algo semelhante também pode ser encontrado no épico mesopotâmico Epopeia de Gilgamesh, onde uma proprietária de hospedaria conversa com os fregueses, inclusive com o próprio Gilgamesh. E muitos comentaristas, também com base na obra Antiguidades Judaicas de Flávio Joséfo,
defendem a opinião de que Raabe não necessariamente teria sido uma prostituta. Entretanto, se a narrativa bíblica sobre Raabe se resumisse apenas ao Antigo Testamento, sem dúvida essa possibilidade poderia até fazer sentido. Porém, nas citações sobre Raabe encontradas no Novo Testamento, nos livros de Hebreus e Tiago, ocorre o uso de uma palavra grega que significa literalmente prostituta. Portanto, considerando a plena inspiração das Escrituras, é seguro concluir que Raabe definitivamente foi uma meretriz, embora ainda assim seja possível que a casa de Raabe tenha sido uma hospedaria, o que talvez pudesse explicar a preferência dos espias por sua casa e também o modo como o rei ficou sabendo da presença dos dois homens ali. Outra discussão entre os estudiosos a respeito de quem foi Raabe tem a ver com o fato de ela ter sido uma ancestral de Jesus. Alguns defendem que sim, que Raabe foi mesmo uma ancestral do Senhor Jesus Cristo, enquanto outros dizem que não há base bíblica suficiente para afirmar tal coisa. Nesse ponto, a questão discutida é se a Raabe de Jericó é a mesma Raabe mencionada no Evangelho de Mateus, no capítulo 1 e versículo 5, onde a genealogia de Jesus é descrita. Na verdade, alguns comentaristas, apoiados em antigas lendas e tradições, até defendem a possibilidade de que Raabe tenha se casado com Josué, o que obviamente tornaria inviável a possibilidade de ela ser a Raabe casada com Salmão, que é citada na genealogia de Jesus no Novo Testamento. E sobre isso, há estudiosos que alegam que no Antigo Testamento não há qualquer referência acerca do casamento de Raabe com Salmão, enfraquecendo ainda mais a ideia de se tratarem da mesma pessoa. Por outro lado, muitos estudiosos observam que a menção do nome Raabe no Evangelho de Mateus não faria qualquer sentido se não fosse em referência a Raabe citada no livro de Josué, pois qual seria a utilidade de citar em uma genealogia tão importante uma personagem que é totalmente desconhecida do restante das Escrituras? Além disso, com base no capítulo 6 do livro de Josué, fica claro que Raabe foi aceita com toda a honra entre o povo de Israel, o que indica ser totalmente coerente que ela tenha se casado com um membro de uma família honrada, como era o caso de Salmão. Algumas pessoas também alegam que considerar a Raabe de Jericó como sendo a mesma Raabe citada na genealogia de Jesus resulta num problema cronológico, mas a verdade é que não existe nenhuma evidência irrefutável de que isso seja mesmo um problema, e por isso a maioria dos estudiosos cristãos acredita que a Raabe de Jericó se casou com Salmão, foi mãe de Boaz e ancestral do rei Davi e depois do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o fato de Raabe ter sido uma ancestral do Senhor Jesus segundo a carne é um exemplo nítido do poder transformador da graça de Deus, que fez de uma prostituta estrangeira e pagã uma mãe em Israel, na linhagem do rei Davi e do Messias prometido. Por fim, a história de Raabe também é relembrada na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, que ficou conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Nesse capítulo, o escritor da carta aos Hebreus enfatizou a fé de Raabe, que inspirou o ato tão decisivo praticado por ela. Já na carta escrita por Tiago, no capítulo 2 e versículo 25, as boas obras de Raabe são citadas como expressões de sua fé verdadeira.